Bem-vindos a Kakadu, Austrália, a terra do canguru, lar de ecossistemas diversos e únicos. É uma terra de beleza, mas também de perigo. Nas profundezas deste país escaldante pelo sol, encontra-se o Parque Nacional de Kakadu, uma vasta extensão de pântanos, bosques e terras rochosas. É um lugar repleto de vida. A arte rupestre e ancestral sussurra histórias de milênios passados. Cachoeiras despencam em piscinas cristalinas, mas por baixo da beleza espreita o perigo. Esta é a terra dos crocodilos. Kakadu é o lar do crocodilo de água salgada, um predador formidável. Pode crescer até mais de 6 metros de comprimento. As suas mandíbulas podem esmagar ossos com facilidade. Estes predadores de topo governam os cursos de água. São uma ameaça constante para os incautos. Neste ambiente implacável, o respeito pela natureza é primordial, mas, por vezes, nem isso é suficiente. Isabel von Jordan era uma força da natureza, uma empresária de sucesso da Alemanha. Ela ansiava por aventura. Sentia-se atraída pela beleza selvagem de Kakadu. Queria experienciá-la em primeira mão. A acompanhá-la estava a sua irmã mais nova, Valerie. Calada e contemplativa, Valerie contentava-se em seguir o exemplo de Isabel. As irmãs partilhavam um laço inquebrável. Tinham chegado à Austrália uma semana antes. A sua primeira paragem foi a icônica Sydney Opera House. Mas a agitação da cidade era apenas um prelúdio. A verdadeira aventura esperava por elas no coração do Outback. Estavam ansiosas por se mergulharem na natureza selvagem. Mal sabiam elas que a tragédia as aguardava. Para navegar pelos cursos de água labirínticos de Kakadu, contrataram um guia, Glenn Robles, um homem experiente no mato. Ele conhecia a terra como a palma da sua mão. Tinha passado anos a explorar os seus recantos escondidos. Ele emanava um ar de confiança. Mas, por baixo da superfície, havia um toque de imprudência. Glenn sugeriu uma viagem de acampamento ao South Alligator River, uma área remota e intocada, lar de uma abundância de vida selvagem, incluindo uma grande população de crocodilos de água salgada. As irmãs, entusiasmadas com a perspectiva de uma verdadeira experiência na natureza selvagem, concordaram prontamente. Foi uma decisão que teria consequências nefastas. O sol batia impiedosamente, o ar estava pesado e úmido. O grupo montou acampamento perto da margem do rio. Glenn garantiu-lhes que era um local seguro. Ele já o tinha usado muitas vezes. As irmãs, confiando na experiência do seu guia, sentiram uma sensação de excitação. Estavam no coração de Kakadu. Passaram a tarde a explorar o mato circundante. Glenn mostrou-lhes os rastos de wallabies e dingos. Contou-lhes histórias do povo aborígene local. Ao cair da noite, regressaram ao acampamento. Uma sensação de mal-estar instalou-se com a escuridão. Os sons do mato pareciam amplificados. Olhos invisíveis a observar cada movimento seu. Mas Glenn tranquilizou-as. Estavam em segurança, ou assim pensavam. Secção 5. A Noite de Terror. O grupo sentou-se à volta da fogueira. As chamas dançavam na escuridão, projetando sombras bruxuleantes nas árvores circundantes. Jantaram e contaram histórias. As irmãs, cativadas pelos contos de Glenn sobre o Outback, esqueceram a sua apreensão anterior. Sentiam-se a 1 milhão de quilômetros da civilização. De repente, um grito arrepiante rasgou a noite. Valerie gelou. O seu sangue gelou. Virou-se para a origem do grito. A tenda da sua irmã estava rasgada. Um caos de lona rasgada e pertences espalhados. Mas Isabel tinha desaparecido. Seção 6. Uma descoberta macabra. As horas seguintes foram um borrão de buscas frenéticas. Glenn, armado com a sua espingarda, vasculhou o acampamento. Valerie, em choque, só conseguia andar a cambalear, atordoada. Os seus gritos de "Isabel!" ecoavam pelo mato silencioso, mas não houve resposta.
apenas o som do vento a agitar as folhas e o respingo distante da água. Ao amanhecer, fizeram uma descoberta macabra. O corpo dilacerado de Isabel jazia na margem do rio. Os seus olhos sem vida fitavam o sol nascente. A realidade horrível da situação abateu-se sobre Valérie. A sua irmã tinha partido, levado pela criatura da qual tinham sido avisadas. O predador tinha reclamado a sua vítima. Secção 7. O julgamento de Glenn Robles. O mundo ficou horrorizado com a notícia. Uma jovem levada por um crocodilo num parque nacional. Foi um rude despertar para o poder da natureza e para as potenciais consequências de a subestimar. As autoridades australianas iniciaram uma investigação. Glenn Robles, o guia a quem foi confiada a segurança das irmãs, foi pouco tempo depois acusado. Negligência, homicídio involuntário. A acusação argumentou que ele tinha corrido riscos desnecessários, que tinha falhado no seu dever de cuidado. O julgamento foi um frenesi mediático. O mundo assistiu enquanto Glenn defendia as suas ações. Ele alegou que tinha seguido todos os protocolos de segurança, que o ataque foi um trágico acidente. O júri, no entanto, não ficou convencido. Consideraram-no culpado de todas as acusações. Foi condenado à prisão. A sua carreira como guia tinha terminado. Secção 8. O legado de Isabel. A tragédia causou ondas de choque na indústria do turismo. As normas de segurança foram revistas e reforçadas. Os sinais de aviso sobre crocodilos foram colocados em locais mais visíveis. Mas para Valérie, as mudanças chegaram tarde demais. Ela teve de reconstruir os pedaços da sua vida desfeita, assombrada pela memória da morte horrível da sua irmã. A história de Isabel tornou-se um conto de advertência. Um lembrete de que mesmo nos lugares mais belos, o perigo pode espreitar. Que a natureza é uma força poderosa e que entramos no seu domínio por nossa conta e risco. Mas o legado de Isabel foi além da tragédia. A sua morte desencadeou uma conversa sobre a importância de respeitar a natureza e a necessidade de um turismo responsável. Secção 9. A indiferença da natureza. A natureza selvagem é um lugar de beleza inspiradora, mas é também um lugar de indiferença implacável. Não discrimina, não se importa com os seus planos ou com os seus sonhos, opera de acordo com as suas próprias leis ancestrais. Leis que têm governado a vida e a morte durante milénios. Somos visitantes neste reino. Devemos pisar com cuidado. Devemos respeitar o poder do mundo natural. E nunca devemos esquecer que não somos invencíveis. A natureza selvagem tem uma forma de nos lembrar disso, por vezes da forma mais brutal. Secção 10. Respeitar a natureza selvagem. A história de Isabel von Jordan é uma tragédia, mas é também uma lição. Uma lição sobre a importância da humildade, da preparação, de ouvir aqueles que melhor conhecem a terra. Nunca devemos subestimar a natureza selvagem. Devemos abordá-la com respeito, com cautela e com uma dose saudável de medo. A natureza selvagem não é nossa inimiga. É uma parte vital do nosso planeta, mas é uma força a ter em conta. Aprendamos com o destino trágico de Isabel. Honremos a sua memória adotando uma aventura responsável, respeitando o poder da natureza e garantindo que a sua história nunca seja esquecida. Mantenham-se seguros lá fora.